Senhor Jesus, nosso coração está aberto para ouvir a Tua palavra. Queremos ganhar mais do Senhor. Queremos dar liberdade para o Teu Espírito agir em nós. Queremos sofrer transformações. Não nos deixe do mesmo jeito, na mesma mesmice. Nos faça ter uma reação diante da Tua palavra. Nos faça cristãos genuínos, com realidade, com convicção, com fé, que expressa a vida de Deus. O Senhor disse que nós somos sal da terra, luz do mundo. Que sejamos isso então. Que o nosso viver traga refrigério para aqueles que estão à nossa volta. Diante de tantas trevas, possamos resplandecer como luzeiros, sendo esperança, sendo padrão para aqueles que nos rodeiam. Nosso desejo é que a Tua vida venha nos governar. Por isso que o Senhor possa nos vencer, o Senhor possa nos ajudar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos continuar a comunhão de ontem. Queria que os irmãos abrissem Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós finalizamos a comunhão ontem com aquela porção de Mateus, onde Pedro anda sobre as águas. E eu vou continuar dali para frente. Nós acabamos de ler Hebreus, mostrando que nós temos em volta uma grande nuvem de testemunhas. Queria falar uma coisa para vocês. Tem alguém te olhando, tá? Tem alguém que está de olho em você. E não é o Senhor só, não. O Senhor nos olha o tempo todo. Mas tem alguém que olha o seu viver. Você talvez pense, eu não. Eu sou um irmãozinho insignificante, ninguém dá bola para mim. Não, você não é insignificante. Dentro de você tem a vida. E quando você está aí no meio, aí no mundo, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, tem algum incrédulo à sua volta, que não tem essa vida. E essa vida que você tem, incomoda de uma forma ou de outra, resplandece de uma forma ou de outra, e você acaba virando uma referência. Então você é padrão para alguém está de olho em você. E também no meio da irmandade entre os irmãos também, sempre tem alguém te olhando. Olhando como você vai fazer, como você vai reagir, como que você vai falar, como é que você vai se proceder. Quando Hebreus fala aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, não é força de expressão. Há uma grande nuvem de testemunha. Hoje o bastão está conosco. Nós aqui estamos correndo os 100 metros finais da carreira. Eu, pelo menos, creio assim. Os irmãos no passado começaram essa corrida, foi passando o bastão, chegou para nós, e nós agora estamos no final. Então tem alguém torcendo por você. Isso tem que nos encorajar. E isso tem que fazer a minha vida ser diferente. Tem que causar em mim uma mudança, um incômodo.
Eu não posso ficar na minha mesmice. Eu digo mesmice espiritual, tá, irmãos? Eu tenho que restaurar a leitura. Eu tenho que restaurar a minha vida cristã. Essa porção de Pedro andando sobre as águas, nós falamos sobre a questão do medo. E nós vimos também ontem a necessidade do nosso coração ser confortado, para que a gente possa compreender, para que a gente possa avançar. Um coração perturbado, ele não consegue tocar nas coisas de Deus. Um coração perturbado, inquieto, ele não consegue entrar no descanso de Deus. Nós precisamos ter um coração ajustado mediante o cuidado amoroso do Senhor. Eu sei que todos nós aqui amamos o Senhor. O que muda, o que diferencia isso é o quanto nós amamos o Senhor. E o quanto nós amamos o Senhor está ligado a quanto nós conhecemos o Senhor. Quem ama o Senhor? Todo mundo. Eu sei que se eu perguntar, quem ama o Senhor? Todo mundo levanta as mãos. Agora vem a segunda questão que faz uma grande diferença. O quanto nós amamos o Senhor. Talvez um ame o Senhor assim. O outro ame o Senhor assim. Talvez o outro ame o Senhor um tantão maior. Talvez o outro ame o Senhor muito mais. E o que diferencia isso? É o quanto nós conhecemos o Senhor. Se você der para uma criança uma caixinha que toca música, e dentro dessa caixinha estiver cheio de diamantes, ela vai pegar a caixinha, não vai dar nem bola para o diamante e vai brincar com a caixinha que toca música. Eu tenho certeza. Por quê? Porque a caixinha que é bonita, toca musiquinha. Ela não conhece o valor do diamante. A mesma coisa conosco. O valor que você dá, esse amor que você tem para com o Senhor vai depender do quanto você conhece esse Senhor. Nós somos encorajados por Oséias, que diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que bonito aqui, como a alva, a sua vinda é certa. Você tinha certeza que hoje ia clarear, não tinha, irmãos? Você até colocou o despertador para acordar, porque você tinha certeza que hoje cedo tinha claridade, que o sol ia iluminar o dia. Você dormiu e falou, amanhã, tal hora eu vou acordar para ir na reunião. Porque você tinha certeza que a alva iria surgir. E a palavra aqui fala, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor, maior será o seu amor pelo Senhor. E maior o seu descanso, o conforto do seu coração. É importantíssimo que o nosso coração esteja consolado. Nós temos uma porção na Bíblia muito conhecida, que é a parábola do semeador. Nós já estudamos ela várias vezes. Eu acho interessante que todas as parábolas, todas as histórias dos evangelhos, nós conhecemos elas de cor salteado. Mas pelo menos eu preciso ver isso sempre. Tá lendo, vendo, ruminando, desfrutando disso de novo. Porque apesar de saber aquilo, como eu ainda caio na falha daquela coisa. A parábola do bom semeador está lá em Mateus 13. Nós temos ali um semeador que sai a semear, não é isso? E nós temos 4 tipos de solo, que significa 4 tipos de coração. Essa palavra ela é sempre atual para nós. Você tem um coração, você tem uma semente que cai à beira do caminho, e você sabe que isso está explicado depois. A parábola é contada no início do capítulo 13 e no final do capítulo 13 o Senhor explica a parábola. E essa semente que cai na beira do caminho, o Senhor fala, ouve a palavra do reino e não compreende. Ouve e não compreende. Ouve,
Interessante. A gente ouve, mas não compreende. E quando não compreende, o que significa isso? Ela não entra para o coração. Ela não se constitui como nossa. Ela fica apenas no campo da esfera do entendimento. Você ouviu algo, mas aquilo não entrou. Você não teve a compreensão. É igual quando eu falo para você assim, ó, limão é azedo. E você nunca experimentou um limão. Limão é azedo. Aí eu vou explicar. Azedo, a hora que você põe na boca, ele vai dar um ardido aqui no maxilar, assim. É uma coisa assim. Eu vou te explicar tudo sobre azedo. Você vai entender tudo sobre azedo. Mas na hora que você experimentar, o limão fala, agora eu compreendo, André, o que é um azedo. Entendeu, irmão? Muitas vezes nós ouvimos a palavra do reino. Entendemos tudo sobre o reino. Mas não entra. Aquilo não transforma, não muda nada. Segunda-feira eu estou do mesmo jeito. Quando eu acordo 8 horas da manhã, o coração já está disparado, porque tem dia para enfrentar, tem pepino para resolver, tem problema, tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo. Mas o que eu ouvi no final de semana? Já ficou lá no final de semana. Ficou só na esfera da mente, do entendimento. Porque nós somos seres inteligentes, nós entendemos o que é falado, claro. Mas Satanás vem e arrebata o que foi tirado. Por quê? Porque ainda está muito duro. Beira do caminho, tem muito trânsito, passa muita coisa ali, anda muita coisa pelo nosso coração. Nós vivemos numa época que nós somos bombardeados por muitas informações, nós não temos estrutura emocional para isso. Eu acho que eu já comentei isso com os irmãos, eu escutei um irmão falar um tempo atrás que havia um escritor que disse que uma criança de 10 anos hoje tem a informação de um senador romano na época do Império Romano. Uma criança de 10 anos hoje tem o nível de informação que tinha um senador na época do Império Romano. Uma criança. Porque hoje o número de informação que você tem por meio de celular, da informática, da tecnologia que nós temos, é imenso, irmãos. Você e eu, nós não temos estrutura emocional para saber tanta coisa. Mas a gente não quer nem saber. A gente está lá comendo o dia inteiro, né? O tempo todo se alimentando de coisa, achando que pode. Está assim já, prostrado. Ou seja, muito trânsito. O coração fica duro. Aí vem para a reunião. Aí a palavra é falada. Muito bom, muito bom. Ficou aqui, ó, no campo da mente, do entendimento. Mas não entra, não penetra. Por vários motivos. O coração está duro. Aí Satanás faz o quê? Deixa eu tirar logo antes que entra para dentro dele e ele vira realidade para ele. Aí ele vem e arrebata o que foi semeado. Eu falo isso para os irmãos e toda vez que eu falo isso eu me identifico muito com essas porções do parábola do semeador. Quantas coisas foi roubada de mim. Aí de repente vem um irmão e fala, Senhor, eu precisava ouvir isso de novo, obrigado. Porque quando eu ouvi, não chegou a ser meu, foi arrebatado, foi tirado. Agora eu quero ser meu, eu quero ruminar isso, eu quero que isso se torne meu. Porque aí sim vai promover vida. Tem aquela semente também que cai no solo rochoso. Caiu no solo rochoso. E o Senhor, quando explica, ele fala, é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Oh, que palavra boa, amém, aleluia. Fica todo alegre, cheio de alegria. Que bom, é um bom começo. Fica cheio de alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo. Tem pouca duração. A alegria dura uma conferência. Dura um fim de semana. Dura uma semana, dura um mês. Não tem duração. E eu me lembro, esse solo rochoso é aquele solo que você olha por cima, às vezes ele é bonito, mas embaixo dele tem rocha. Você dá uma cavucadinha ali, já encontrou uma rocha. Pecados, às vezes, que nós não confessamos, situações no nosso coração mal resolvidas, maltratadas, está tudo oculto dentro de mim. Eu estou fingindo que está tudo bem. Amém, aleluia. Boto a Bíblia debaixo do braço, amém, irmão, Jesus é o Senhor, mas estou com raiva do Nélio. Mas ninguém sabe. Ele olha para mim, eu dou até um abraço nele. Os irmãos olham, eu estou cumprimentando ele, mas dentro de mim, ali debaixo do coração, ali está escondido uma rocha, uma barreira. Que palavra que vai dar fruto aí, irmãos? Aí você vem e escuta uma palavra sobre perdão. Se essa rocha, se essa barreira que eu estou com ele não for tirada,
jamais eu vou pedir perdão, ou jamais eu vou reconciliar com o irmão. Vai morrer, tem pouca duração. Não tem raiz. O que a raiz faz? Ela entra, vai lá na fonte da água, vai pegar água. E ela vai dar para a árvore o quê? Firmeza. Não tem raiz. Quando vai descendo, se esbarra em um monte de situações que estão ocultas no nosso coração e não vai deixar produzir nada. A vida não vai avançar. E a culpa não é da vida. A culpa não é da semente. A culpa é da terra. A culpa é do solo. A culpa é do nosso coração. O Senhor nunca está errado. Não tem problema nenhum da parte de Deus. O problema é sempre do nosso lado. Um coração inadequado. Confesse tudo que há no seu interior. Põe tudo para fora. Não fica guardando isso não, porque isso está matando cada um de nós. Se for com alguém, fale com alguém. Se for com Deus, fale com Deus. Mas trate tudo diante de Deus. Não deixa nada oculto. Tem pouca duração. Aí fala, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Hoje não precisa nem ser perseguição por causa da palavra. Pode ser perseguição por causa de serviço. Pode ser perseguição por outro motivo, que muitos filhos de Deus já se escandalizam. Ah, eu não aguento mais não, está difícil demais. O que aconteceu? Eu não aguento, está muito difícil ali, aqui, nossa, está muito... Já escandaliza com Deus por questões humanas. Você imaginou se fosse por causa da palavra então? Logo se escandaliza. Você se escandaliza fácil? Nós nos escandalizamos fácil? Se um irmão pecar, eu me escandalizo fácil? Logo, jogo a toalha? Ou eu vou ver aquilo como, eu também poderia fazer assim, que o Senhor tenha misericórdia dele? Qual a nossa reação? Isso depende do nosso coração. Se o meu coração tem muita coisa escondida, o que mais seria escondida? Sabe aquelas pessoas muito legalistas? Irmão, não pode isso não. Ele está fazendo tudo de lá, mas ele fala para você que não pode. Isso é inadequado, isso não é certo. Mas o viver dele faz tudo aquilo que ele condena. Nós temos uma fachada, mas nós não temos uma realidade. Que o Senhor quebre todas essas pedras no nosso coração. Destrua tudo isso que está escondido no nosso ser. E tem um outro tipo de solo, que é aquela semente que caiu entre os espinhos. O Senhor, quando Ele explica, Ele fala, ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu acredito que talvez essa seja o que mais pegue a gente. Talvez você fale, não, André, no meu coração está limpo, meu coração não tem nada oculto, amém. Mas às vezes a preocupação com os cuidados. Talvez você olhe aqui e fale assim, André, fascinação das riquezas também não é a minha praia não, esse negócio não me fascina não. Amém, ótimo. Mas os cuidados do mundo, isso às vezes pode nos pegar. Hoje é domingo, né? Amanhã é segunda-feira. Amanhã começa tudo de novo, e aí? Será que nós temos a síndrome do domingo à noite? Será que nós temos o pânico do domingo à noite? Meu Deus, vai começar a segunda-feira, e agora? Isso chama-se cuidados do mundo. Interessante que essa mesma porção de Mateus, quando você lê ela em Marcos, capítulo 4, é a mesma porção, ela tem Mateus, Marcos e Lucas. Essa explicação aqui acrescenta uma coisinha a mais. Marcos 4,19 fala, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. Concorrendo, elas trabalham juntas para sufocar a palavra que você está recebendo agora. Talvez amanhã você já esqueça o que você ouviu hoje. Sufoca essa palavra que você recebe. E essa mesma porção em Lucas 8,14. Lucas 8,14 diz assim, aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram,
e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Essa palavra cuidados, ela está em todas as 3 passagens. Cuidados, cuidados do mundo. Ou seja, irmãos, nós temos uma vida aqui na terra, temos um trabalho, temos a necessidade de sobreviver, de cuidar, de pagar as contas, de trabalhar, de tudo. E querendo ou não, nós estamos sujeitos aos cuidados. A questão aí é, nós descansamos que temos um Senhor provedor ou confiamos no nosso braço mortal? Ou confiamos que é nossa capacidade que nos dá o trabalho para nos dar o dinheiro para poder viver? Por isso que eu falei ontem para os irmãos sobre convicção. Porque por melhor que você esteja aqui na terra, por mais bem empregado que você esteja, não confie nisso. Confie no cuidado do Senhor para com você. E aí tem também o quarto tipo de solo, que é a boa terra. Que o Senhor, quando explica, fala, ouve a palavra e a compreende. Este frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Boa terra, uma terra fofa e macia, ou seja, um coração confortado. É esse coração que eu quero ter. Um coração consolado. Um coração onde a palavra entra e produz. Um coração onde a palavra entra e não tem dificuldade para florescer e dar fruto. Às vezes nós temos esses 4 tipos de coração num dia só. E às vezes nós temos ele também ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Mas o importante é estar sempre se voltando ao Senhor. Porque o Senhor é que trabalha no nosso coração. Que tipo de coração é o nosso? Aqui, nessa própria porção de Mateus 13, antes de, na abordagem dessa parábola, o Senhor falou assim, versículo 15, na parte A. Mateus 13, 15a, o Senhor fala, porque o coração deste povo está endurecido. Que o Senhor guarde de cada um de nós termos um coração endurecido. Você percebe que o coração, ele é tanto a entrada quanto a saída? Do coração procede as fontes da vida? Sobre tudo que se deve guardar o coração. Se o coração estiver endurecido, acabou a vida cristã. Porque a vida espiritual começa na realidade do nosso coração. E tudo que a gente é bombardeado aí fora visa endurecer o coração. Visa magoar o coração, ferir o coração. E em Mateus 12, 34, Jesus falou, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que tiver aqui dentro, você vai escutar aqui fora. Quando uma pessoa murmura, o que é que ela está fazendo? Expondo o que tem no coração. Quando uma pessoa agradece a Deus, o que é que ela está fazendo? Expondo o que tem no coração. Quando uma pessoa xinga, blasfema, expõe o que tem no coração. Quando uma pessoa dá graças, ela expõe o que tem no coração. Tudo é aqui, irmãos. Tudo vem do nosso coração. E quanto aos cuidados desse mundo, que é o que a parábola do semeador aborda, né? Cuidados. Quanto a isso, nós temos uma porção que eu quero ler com os irmãos. Essa, para mim, é o meu refúgio constante. Eu corro muito para lá. Nós temos Mateus 6, a partir do 25, que quem disse foi o próprio Senhor. Ele fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí Jesus pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor está perguntando isso para você. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual é a resposta? É, Senhor, é mais importante. Então não andeis ansiosos. É isso que ele está falando. Então por que você está ansioso? Aí ele nos leva, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, não faz nada.
Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Está mostrando um fato. Aí ele volta a pergunta de novo para nós. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você não vale mais do que um passarinho? Será que você não tem mais valor do que um passarinho? Imagina o Senhor sentado na sua frente falando isso para você. Ô André, você não está vendo o passarinho? Ele não faz nada e Deus cuida dele. Será que você não vale mais que ele? É para me envergonhar, irmãos. Eu me envergonho. Sempre que eu estou angustiado e ansioso com a minha sobrevivência, com o mundo da subsistência, eu venho para cá e fico com vergonha. Falou, Senhor, me perdoa de novo. Eu sou muito mais valioso do que um passarinho. Aí Jesus faz uma pergunta, né? Épica, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Adianta. Um côvado é em torno de, uma medida de um braço, assim, 45 centímetros. Você vai aumentar a sua vida mal um pouquinho, se você ficar ansioso? Pelo contrário, né? Você vai ter um infarto aí. Você vai ficar louco. Vai dar uma taquicardia aí que você vai desmaiar. Adianta. Por isso que o Senhor nos tem chamado para o descanso. Ele nos chama para o descanso. A gente tem no nosso sangue, na nossa constituição, fazer. E o Senhor fala, descansa, André, descansa. Não, Senhor meu, descansa, André. Qual de vós, isso inclui todos os seres humanos, por ansioso que esteja, vai mudar alguma coisa? Vai acrescentar alguma coisa? A resposta nós sabemos, não vai. Aí ele volta a fazer pergunta, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham, eles não fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí ele volta e faz a pergunta de novo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eu estou tomando aqui um monte de tapa na cara do Senhor, assim, com amor, sabe? Senhor André, é como se ele estivesse me pegando assim, me chacoalhando. Acorda. Você está desesperado para quê? Você não vale mais que uma ave? Você não vale mais que uma planta, André? Acorda. Não adianta você ficar assim. Homens de pequena fé. Pequena fé. Esse é o problema que nós padecemos. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aí ele, no 31, ele fala, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Sabe por que não é para a gente se inquietar? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? Os incrédulos, aqueles que não foram salvos, os que não foram regenerados, aqueles que não compõem o corpo de Cristo. As pessoas que ainda não foram salvas, esses é que a palavra chama de gentios. Eles é que estão aí loucos, correndo atrás. Nós temos que ser diferente desse povo. Porque quem cuida de nós não é o meu salário, o meu dinheiro, o meu trabalho. É o Senhor. Claro que eu vou acordar, vou trabalhar, vou correr atrás, claro. Mas quem cuida de mim é o Senhor. Então os gentios é que ficam desesperados e correm atrás. Jesus fala assim, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas que você está pensando aí. Todas as suas preocupações, será que o Senhor não sabe? Claro que sabe. É isso que Jesus está falando. E eu fico feliz porque quem falou isso aqui foi o próprio Senhor. Eu lembro disso o tempo todo. Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que falou isso. O Senhor mostra para mim que Deus sabe que você necessita de tudo para viver. Ele não colocou o homem, não foi no sexto dia, não foi depois que criou tudo? Preparou água, preparou o capim, planta, o bicho, o sol, a nuvem, preparou, está prontinha a casa? Tá, põe o homem para descansar aqui. Deus preparou tudo para colocar o Adão na terra. Então, Deus sabe que necessitais de todas elas. Aí, tendo isso em vista, sabendo disso, tocando nesse descanso, me resta só uma coisa. Buscai, pois,
em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, essas que a gente acabou de falar aqui agora, todas as suas preocupações de segunda-feira, de terça-feira, essas coisas que estão aí te perturbando para a semana que vai começar, todas essas coisas, as essenciais, aquilo que é essencial, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, de novo, não vos inquieteis com o quê? Com o dia de amanhã. Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Irmãos, o Senhor nós por sermos um ser que queremos garantir o nosso futuro, nós já queremos preservar para a semana inteira, para o mês inteiro, para o 2023 inteiro. E é por isso que nós entramos em angústia. Eu já quero prover, eu já quero ter a minha reserva, eu já quero ter, quero ter tranquilo. Só que a palavra não garante isso para mim. O que a palavra me garante é só uma coisa: amanhã trará os seus cuidados. Essa é a garantia que Jesus me deu. André, por que você está preocupado lá para dezembro? Não, amanhã, segunda-feira, vai ter cuidado para você. Amanhã, segunda-feira, vai ter provisão para você. Desfruta o domingo. Desfruta o hoje. Aí amanhã, você desfruta o amanhã. Na terça-feira, você desfruta a terça-feira. Porque o cuidado vai vir na quarta. Aí quando chegar a quarta, o cuidado vai estar também na quinta. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Para que eu vou viver mal de segunda-feira se eu estou no domingo? Para que eu vou viver uma angústia na terça se eu estou no domingo? Mas a gente insiste, né? A gente insiste em antecipar problema. Por isso que a vida cristã precisa de equilíbrio. Nós precisamos ter uma vida cristã equilibrada. Filipenses 4:5 fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Algumas versões falam, seja a vossa equidade. Outras falam, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Porque perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor tem o sentido de quê? Para que eu vou ficar louco, desesperado, se o Senhor está perto? Não é no sentido da volta dele amanhã. Se o Senhor está perto aqui agora. Você crê que o Senhor está perto de você? O Senhor está em nós. Então por que eu estou desequilibrado? Isso implica uma questão chamada testemunho. Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Eu te falei no início aqui. Tem alguém te olhando. Ele está vendo se você está equilibrado ou não nesse momento que você está passando. Ah, mas eu estou numa tribulação muito feia, então eu tenho direito de murmurar até. Não me enche essa paciência, não. Eu posso falar o que eu quiser porque eu estou num problema danado. Ah, é? A palavra fala, perto está o Senhor. Cadê a nossa fé? Convicção. O Senhor está perto ou não? O Senhor está perto. Será que Ele não sabe que você está passando esse problema? Sabe. Será que Ele não sabe que você está precisando disso aqui agora para resolver esse problema? Sabe. Não, mas eu quero desequilibrar. Deixa eu desequilibrar, deixa eu pôr para fora. Tudo bem. O mau testemunho, uma vez dado, é difícil voltar atrás. Talvez eu dou um mau testemunho perto do Nélio. Eu chego nele, Nélio, me perdoa, falei bobagem. Beleza. Mas o mundo espiritual também viu. E ele jogou isso na cara de Deus. Ah lá o seu filho desesperado lá, ó, te envergonhando. Deus jogou na cara de Satanás, quando Satanás veio passear entre ali, o Senhor falou assim, viste o meu servo Jó? Deus jogou na cara dele. Aí, ó, o meu servo Jó, porque Jó era referência. Há uma luta aí, irmãos, que a gente não enxerga no mundo espiritual, sobre você, sobre mim. Eu quero ser aquele que dá alegria e glória para o Senhor nesse mundo espiritual. Que o mundo espiritual não tenha nada para falar de nós, para jogar na cara de Deus. Pelo contrário, eles possam olhar e falar, de fato, esse aí é aroeira, esse é firme, esse crê mesmo. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11, Paulo fala assim, para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós,
mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Essa porção aqui, Paulo aborda o versículo 12. Não tendes limite em nós. A igreja de Corinto era uma igreja, os irmãos conhecem a história, uma igreja com muita dificuldade. Paulo falou assim, não pude falar como espiritual, mas sim como carnais, como criança em Cristo. E havia muito problema. Isso implica uma emoção que precisa de muito trabalhar, de muita transformação. Uma alma ainda que precisa ser saturada pelo Espírito Santo. E aqui Paulo fala para ele assim, ó, em nós quem? Eu, Paulo, né, nós os cooperadores, a gente sempre está aqui falando com você. Em nós, não tem deslimite em nós. Da nossa parte não há limite. O que a gente puder fazer, a gente faz. Aí ele fala, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. O problema está na sua emoção, no seu afeto, no seu lado afetivo. Você está preso, você tem limite, a sua emoção tem limitado a sua vida cristã. Já parou para pensar nisso alguma vez? A sua emoção, ela limita a sua vida cristã? E a sua emoção está ligada à sua alma? É uma das partes. Mente, vontade e emoção. A sua emoção, ela limita você. Quantas coisas eram para ter crescido? Paulo, o autor de Hebreus fala, decorrido o tempo já era para ser mestre, mas ainda tem necessidade de novo que vos ensine os rudimentos elementares da doutrina. Ou seja, limita e a gente não avança, a gente faz beicinho, né? Não gostei do jeito que o Alcides falou comigo, não. Não gostei. Já boto uma tarja preta no Alcides, na minha lista negra. Por quê? Ele não falou bom dia, não falou amém. Meu afeto está limitando essa situação. Irmãos, percebe? Estais limitados nos vossos próprios afetos. A emoção, irmãos, ela nos limita na nossa carreira, que é a porção que a gente começou em Hebreus 12. À nossa frente é uma carreira e a emoção me atrapalha, porque eu estou emburrado, estou chateado, sei lá o quê, eu estou alguma coisa que me azedou, eu estou chato, não quero. Emburrei. Ela nos limita, a emoção nos limita no relacionamento com Deus, ela nos limita no relacionamento com os irmãos. Elas são, né, as emoções, elas têm um grande peso sobre a nossa vida. Eu vou falar para os irmãos algumas questões que implicam, que estão dentro da nossa emoção. Uma eu comentei ontem, que é o medo. O medo é uma emoção. É uma emoção do homem. Na verdade, a gente vê como sendo, acho que um dos primeiros sentimentos que surgiu no homem. Lá em Gênesis 3:10, o que Adão falou? Aí eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo. E fiz o quê? Me escondi. O medo é uma emoção que até certo ponto é bom. Você ter um pouquinho de medo te deixa prudente. Um certo receio, uma preocupação, uma cautela. Sempre que eu vou, às vezes, mergulhar, a hora que eu estou no barco, eu fico, o que eu estou fazendo aqui? A hora que a gente chega naquele lugar de 40 metros de profundidade, eu falo, meu Deus, será que eu vou afundar? Não sei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Dá aquele medo. Aí esse medo me dá prudência, vigilância. Não, calma, André, isso aqui você já fez curso, calma, vamos lá, é tranquilo. Aí você vai trabalhando e vai enfrentando. Porque você ser muito corajoso é perigoso, você fica inconsequente e você não toma as devidas precauções. Mas não é esse medinho que eu estou falando, é o medo. É aquele medo que já virou fobia. No medo nós achamos que vamos morrer. Na fobia nós temos certeza. No pânico nós temos certeza. No medo eu acho que pode acontecer. No pânico eu tenho certeza que vai acontecer. Eu vou morrer disso. Vai acontecer. Eu tenho certeza. Pode parar de falar. Vai falar com uma pessoa em pânico. Ela agarra, ela trava assim, ó. Ela não solta. Pânico. Porque ela já concluiu aquilo. Aquilo para ela é certo.
Esse medo nós já vemos ele em Adão. Desde o início, quando o pecado entra, a primeira coisa que dominou o homem ali foi o medo. Nós temos também a irritação. É uma emoção. Sabia? A irritação é uma emoção. Caim, em Gênesis 4, quando ele mata o irmão dele, antes até de matar o irmão dele, quando ele oferece a oferta dele, Gênesis 4, 5, o Senhor fala: ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Irar é irritar. Ele ficou irritado, ele ficou irado sobremaneira. E descaiu-lhe um semblante. Já viu um semblante descaído? Aquela bochechona cai assim, ó. Cai assim, você fica assim. Perde a graça com tudo. Descaiu-lhe o semblante. Emburrou. Fez beicinho. Ficou irritado. Recebeu do meu irmão, não recebeu a minha. Recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a minha. Emburrou. É irritação. Efésios 4, 26 fala: irai-vos e não pequeis. A ira, irmãos, é uma emoção da nossa alma. Ela também é até certo ponto natural. Mas você tem que dosar isso aí, assim como o medo. Você tem que ter a dose certa disso. Isso implica o quê? Equilíbrio. Por isso que a vida do cristão ela é uma vida de equilíbrio. Você vai ter momentos de medo? Vai, mas a confiança vai prevalecer. Você vai ter momento de ira? Vai, mas a confiança vai prevalecer. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E também, em Efésios também, o Paulo fala: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então nós temos que trabalhar nossa emoção diante do Senhor, por meio do Espírito, acalentando o nosso coração, para que haja equilíbrio em nós. Um outro sentimento também é a questão faz parte da nossa emoção, é a ansiedade. Nós acabamos de ler aqui Mateus, né? Não andeis, em Filipenses fala, obrigado. Filipenses fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E a gente acabou de ler aqui o Mateus também que fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade também é um sentimento, é uma emoção? É. Ela é pecado? Depende. A princípio, não. Ansiedade, às vezes, te põe para frente. Mas desde que seja uma dose adequada. Agora, quando a ansiedade... Olha só, a palavra fala: não andeis. Você pode ter momentos? Pode, mas você não deve andar. O que é andar ansioso? É viver. É viver em constante ansiedade. É uma emoção que precisa ser tratada também. Então nós temos aí o medo, a irritação, a ansiedade, a tristeza, a angústia, a culpa. São todos sentimentos que compõem a emoção, que compõem os nossos afetos. Os nossos afetos. E isso faz o que conosco? Nos limita. Estais limitado nos vossos próprios afetos. Ou seja, precisamos voltar para o Espírito. Precisamos crer, precisamos exercitar nossa fé. Senão nós vamos ficar limitados nos nossos próprios afetos. Tem um exemplo muito interessante aqui. Quando Deus manda os 12 espias espiar a boa terra, os irmãos conhecem a história também, lá em Números 13, eles vão espiar a terra. Números 13, a partir do 25, eu vou ler para os irmãos. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta
a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse relato muito conhecido dos irmãos mostra o quê? Quem prevaleceu aqui? O medo. Sabe o que o medo fez com as pessoas? As tornaram incrédulas, paralisaram. O medo levou os espias a tirar conclusões totalmente erradas da sua missão. O medo tomou conta deles de tal forma, irmãos, que o último versículo que nós lemos, eu não sei se vocês perceberam o que está escrito ali. Olha o que eles falam. 33. Também vimos ali gigantes, olha, esse é o relato de alguém que está com medo. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles nem tinham conversado com o gigante, mas eles tinham certeza que o gigante enxergava eles como gafanhoto. Eles já tinham concluído, não, eles nos veem como gafanhoto. A gente é assim perante eles também. Você percebe? Eu pensar que eu sou como um gafanhoto para ele, tudo bem, porque eu sou pequenininho, ele é um gigante. Mas eu pensar que ele me vê como gafanhoto, isso é uma conclusão minha. Eu nem conversei com o gigante para saber se ele pensa assim. Mas isso é o medo. Isso é o medo que paralisou e tirou deles o crer. Por que tirou deles o crer? Porque nessa mesma porção de Números 13, no versículo 1 e 2, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, foi o Senhor que falou, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem é que prometeu dar? Deus. Ele falou para Moisés, envia homens para a terra que eu vou dar. Mas chegaram lá, o medo tomou conta de tal maneira que eles esqueceram que Deus é que iria dar. Não, nós somos gafanhoto para esses caras aí. E aí fala aqui que eles infamaram a terra. Infamar, rebaixaram, menosprezaram, desfizeram, desprezaram, esqueceram do Deus que tirou o povo do Egito, que abriu o mar vermelho, que tirou a água da rocha, que andava de dia numa coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Esqueceu de tudo isso. A terra que Deus prometeu, eles desprezaram. Percebe a gravidade disso? Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Desprezamos o que Deus tem para nós. Infamamos o que Deus tem para nós por um problema que surge aí. Um gigante que se levanta. E quando surge um problema, a conclusão que eu chego é, porque é mais forte do que nós. Essa é a conclusão. Não é muito mais forte do que eu. Deus está errado. Deus quer me levar ali, mas está errado. Nesse caminho que não dá para passar, não. A conclusão que eu chego é que Deus errou. Esse medo nos acovarda, nos torna incrédulos. Se o povo tivesse considerado a palavra de Deus,
eles teriam crido e entrado no descanso. Por isso que nós precisamos, Paulo fala lá em Coríntios, naquela porção que eu li, dilatai-vos. Estais limitados nos vossos próprios afetos, dilatai-vos. Nós precisamos dilatar as nossas emoções, irmãos. Se eu tenho problema com o irmão, eu preciso dilatar e acabar com isso. Se eu tenho um pavor que me corrói, sei lá, do domingo à noite, ou de enfrentar uma segunda-feira, ou de um problema, uma situação no serviço, eu tenho que dilatar a minha emoção. Ou seja, ela precisa ser saturada pelo Espírito. Eu preciso ir para a presença do Senhor e falar, Senhor, isso está errado, isso já está arrastando na minha vida há tantos anos. Eu preciso resolver esse problema diante do Senhor. A minha emoção precisa de equilíbrio. É só o equilíbrio que vai me fazer entrar no descanso. Senão eu vou viver em angústia, em angústia, em angústia, em angústia. Sou crente, sou cristão, mas vivo em angústia, não consigo. Medo, ansiedade, irritado. E você olha assim, quantas vezes a irritação atrapalha a vida dos casais? A mulher irritada, o marido irritado, fica grosseiro, fala grosseiro, porque está irritado. Isso é algo da emoção, precisa ser trabalhado. Como isso atrapalha e isso nos limita na nossa caminhada com Deus? A vida do cristão, irmãos, começou quando cremos. Tá? E a vida do cristão prosseguirá por meio do crer. A vida do cristão é um constante crer. Eu criei para ser salvo, creio para viver dia a dia. É constantemente, irmãos. Eu preciso de crer. Eu preciso crer agora, eu preciso crer mais tarde, eu preciso crer à noite. Amanhã cedo eu tenho que crer. Eu preciso exercitar essa fé. E isso vai ter que levar a minha vida a ter uma posição diante da palavra diferente. Eu estou finalizando já, só queria dar um exemplo, eu nem vou ler para não tomar tempo, que eu li esses dias essa porção, achei muito rica. O profeta Eliseu, depois que Elias havia sido levado, o profeta Eliseu ficou aqui, né, com a capa, fazendo as coisas, sendo o profeta de Deus. E esse profeta Eliseu passava sempre na frente da casa de uma mulher, a sunamita, uma mulher rica. Isso está lá em Reis, capítulo 8, 2 Reis 8. E essa mulher olhava ele entrava, às vezes comia na casa dela, aí um dia essa mulher virou para o marido dela e falou assim, deixa eu achar aqui rapidinho. 2 Reis, falei capítulo 8, é capítulo 4. 4:8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eliseu passava ali, comia, às vezes na casa dela, ela olhou para o marido e falou assim, esse homem é santo homem de Deus. Eu estou vendo que esse homem é santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele aqui, porque quando ele passar aqui, ele vai dormir aqui. E assim foi. Eliseu passava ali, dormia nesse quarto que ela havia construído. Eu não vou ler para não perder tempo. Aí um dia Eliseu fala, o que eu posso fazer por você e tal? Ela, não, eu já habito no meio do meu povo. Aí o Geazi fala, ela não tem filho. Aí o Eliseu fala, você vai ter um filho. Ela, não mente para mim não, hein? Não, você vai ter um filho. Aí passa um ano, ela tem um filho. O menino cresce. Aí um dia está lá trabalhando com o pai na lavoura, no meio do mato, trabalhando. O menino grita, ai minha cabeça. O pai, leva esse menino para a mãe dele. O menino chega lá, fica no colo da mãe até meio-dia e morre. Quando esse menino morre, essa mulher fala assim, prepara um jumento aí, um cavalo aí, que eu vou atrás do homem de Deus. Aí o marido ainda fala assim, mas hoje nem é dia de você encontrar ela. Não faz mal. Não é dia de você encontrar o profeta. Ela, não faz mal. Ela vai atrás do homem de Deus. E ela fala assim para o cara que vai conduzir, não para não, vai. Quando ela vem chegando, o Eliseu olha e fala, lá a mulher sunamita, o Geazi sai correndo e vai até ela. O Geazi chega nela e fala assim, e aí, vai tudo bem, tudo certinho? Tipo assim, o que você está fazendo aqui hoje, né? Vai tudo bem? Ela fala, tudo bem. Mas ela continua indo até Eliseu.
Quando ela chega a Eliseu, ela cai nos pés de Eliseu. Aí o Eliseu fala assim para o Geazi: deixa, porque o Senhor me encobriu o que está acontecendo com ela. Aí ela fala para ele: eu te pedi algum filho? Você está me jogando na cara os meus pecados de outrora? Aí o Eliseu fala para o menino, para o Geazi: vai lá na casa dela. Aí ela agarra no pé do Eliseu e fala assim: não, eu não vou te largar se você não for comigo. Aí o Eliseu vai junto. Aí chega lá, os irmãos conhecem. Eliseu deita sobre a criança, ela estava morta, ela ressuscita. Ele devolve ela para a mãe. Aquilo para a mulher foi assim, ela tinha certeza que aquele homem era santo homem de Deus. Ela não reclamou para o marido falou: mas você vai lá hoje, nem é dia disso aí. Ela tinha de falar: cala a boca, você não sabe de nada, o menino morreu, eu vou lá. Ela não falou nada disso, ela só falou assim: não faz mal. Aí vai, quando o Geazi chega e fala: tudo bem, ela devia ter falado: não, bem nada, o menino está morto, cadê o Eliseu? Eu quero falar com o Eliseu. Ela não fala isso também, ela fala: vai tudo bem. Irmãos, quando eu vejo uma narrativa dessa, eu falo: Senhor, que vergonha de mim. A mulher perdeu o filho, mas ela confiava que ela estava indo para onde? Para o santo homem de Deus. É você hoje indo para Cristo, irmãos. E no meio desse caminho, como é que você está? Não estou bem não, para que eu estou mal, estou assim, começa a reclamar, murmurar, xingar, todo mundo vê um péssimo testemunho. Calma, controla a emoção, vai diante do Senhor. Ela falou: vai tudo bem. Foi lá. E aí interessante que esse mesmo profeta, o Eliseu, depois passado um tempo, aí é onde eu queria ler, lá no capítulo 8, mas eu não vou ler não. Eliseu chega para ela e fala assim: ó, levanta-te e vai com os da tua casa e mora aonde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Interessante que fala: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Uma mulher rica, devia ter posse, devia ter terra. O profeta falou assim: ó, levanta e sai, porque Deus falou que vai vir fome. Ela nem questiona. Aí ele fala assim: ah não, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho posse, eu tenho fazenda, eu tenho terra aqui, uma família, como é que eu vou fazer? Nem questionou. Vai, ela levantou e foi morar em terra de filisteu, terra de povo inimigo. Ela foi lá, e ela ficou lá 7 anos, e quando a fome acaba, ela volta. É aqui que eu quero comentar com os irmãos, para você ver o cuidado de Deus com essa mulher. Por quê? Porque ela creu, ela foi simples, ela só obedeceu ao Senhor. E ela creu, e agora esse cuidado aqui eu fiquei admirado. Quando ela está voltando, passaram-se 7 anos, já tinha perdido terra, já tinha perdido tudo, porque ali tomaram conta. Ela vai falar com quem? Com o rei. Ela vai falar com o rei. E nesse mesmo dia, nessa mesma hora, o rei estava sentado lá com o Geazi. O rei vira para o Geazi e fala assim: conta aí para mim essas histórias do Eliseu, é verdade isso, é verdade aquilo? Aí o Geazi: ah é, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Um dia uma mulher, ela não tinha filhos, aí ele falou que ela teria um filho, ela teve um filho, aí esse menino morreu, aí o Eliseu foi lá, orou e esse menino ressuscitou, contando essas histórias para o rei. Nessa mesma hora, quem chega? Essa mulher. Ela chega na audiência com o rei. Aí o Geazi olha: aí rei, ó, essa mulher aí, ó, é essa aí que eu estou contando para o senhor, é essa aí, ó. Aí o rei vira para ela: ah, me conta aí a história. Aí ela conta toda a história. E aí, no versículo 6, 2 Reis 8, 6, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Puxa, devolve tudo. Só o rei tinha poder para isso. O oficial anotou: quando é que você saiu, dia tal, que voltou hoje, faz os cálculos das rendas, o que você teria ganho. Então, devolve fazenda, devolve tudo para ela aqui, e dá o juro, tudo na mão dela. Você já imaginou se ela na época com o Eliseu falou: sai daqui? Ela falou: não, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar, a terra é minha, eu vou perder. Irmãos, quando a gente crê, o Senhor cuida de nós. O resto é com Ele. Ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse é o Pai amoroso que nós temos. Esse é o Senhor provedor que cuida de nós. Essas porções estão escritas para nosso encorajamento, tá? Que isso seja real para nós. Não apenas uma historinha de Eliseu e a sunamita, mas seja real para mim. Amém? Feche os olhos. Vamos orar para terminar. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
porque nós temos a Ti. O Senhor que cuida de nós. O nosso El Shaddai, o Deus provedor, aquele que conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece cada necessidade que temos. O Senhor conhece cada necessidade que nós vivenciamos no dia a dia. Se nós chegamos até aqui, foi por causa da Tua misericórdia e cuidado. Nosso desejo é confiar cada vez mais no Senhor. Fortaleça a nossa fé. Nos dá encorajamento. Tira de nós o medo. Tira de nós a irritação. Tira de nós a ansiedade. Tira de nós a culpa. Senhor, nos ajude a viver uma vida equilibrada. Uma emoção trabalhada pelo Espírito Santo. Uma emoção controlada pela vida de Deus. Nos ensina a ter uma emoção dilatada para com os irmãos. Uma emoção dilatada para com o próprio Senhor. Não queremos ficar limitados nos nossos próprios afetos. Oh, Senhor Jesus, queremos ser uma expressão plena da sua pessoa. Ajuda-nos nessa semana que começa. Nos encoraja, nos enche da tua coragem. Nos dá o espírito que o Senhor deu para Josué e Caleb. Um outro espírito. Um espírito de coragem, de vencer, de conquistar, de não olhar para o problema, mas olhar só para Ti. Porque o sucesso da nossa caminhada está nisso. É olhar para Ti. Se olharmos ao vento, a força do vento à nossa volta, nós vamos ter medo. E nós iremos afundar. Por isso nos ajuda, Senhor. Vem fortalecer a fé de cada um de nós. Vem nos encorajar a prosseguir. Pedimos a Ti perdão pela nossa incredulidade. Perdão pela nossa falta de fé. E pedimos a Tua ajuda e misericórdia. Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome. Amém. Amém.